Ô, Aninha, Eu. você se lembra que, recentemente, o ministro do STF, o Cássio Nunes, ele pediu vista naquele processo do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Ele está sendo julgado, avaliado, e ele os ministros podem chegar à conclusão que ele foi suspeito ou agiu com suspeição naquele julgamento ou nos julgamentos envolvendo o ex-presidente Lula, né? Quando o juiz pede vista, é para que ele tenha um tempo melhor ou maior para analisar os fatos, para depois colocar aquele projeto novamente em pauta. Exatamente. O que ocorreu hoje, né? Exatamente. O Nunes Marques pode ter um voto decisivo, né, para desempatar essa decisão sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no STF. Hoje avisou ao ministro Gilmar Mendes de que tinha o voto pronto. Gilmar Mendes colocou essa votação na pauta do STF. E aí a votação na segunda turma do STF deve começar daqui a pouquinho. Aliás, já está até atrasada. A previsão era começar às 14h. E quem está lá de plantão para ouvir todo o voto dos ministros e saber se de fato o juiz Sérgio Moro será considerado suspeito ou não é o João Pedro Melo, que já está com a gente aqui. O que a gente pode esperar de hoje, hein, João? Boa tarde para você. Oi, João, boa tarde. Não tem o João? Bom, esse processo... é que assim, tem que abrir o botão certo, né, João? Senão você não é fala, a moda né? antiga ainda. Você tá na linha 2, eu abri a 1, não vai dar certo, né? Acho que é Aperta suspeito. o botão aí, Vão julgar a minha Rodrigues. suspeição daqui a pouco. E aí, João, boa tarde. Oi, João, boa tarde a você, a Ana e também a todos que nos acompanham. Pois é, a gente está de olho nessa questão do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a segunda turma vai analisar logo mais a continuidade do processo de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Como vocês disseram, é um momento de desempate. A gente tem aí 2 votos a 2, então o voto de Nunes Marques seria aí o voto de desempate, mas não vai ser bem assim, porque no dia 9 a ministra Carmen Lúcia disse que vai apresentar um novo voto com relação a essa questão. Ela já tinha votado em 2018 e agora deve mudar então o voto dela, e isso deve ser apresentado também na sessão de hoje. A gente lembra então que Nunes Marques pediu vistas no dia 9 de março, ou seja, mais tempo para analisar esse processo, e aí hoje devolveu o texto então para o julgamento da segunda turma. Mesmo com pedido de vistas lá na sessão do dia 9, o ministro Ricardo Lewandowski leu os votos e afirmou que as mensagens roubadas da Lava Jato demonstram a incursão político-partidária de Moro, ou seja, que ele era ou deveria ser suspenso aí dessa questão desse julgamento. Já a ministra Carmen Lúcia, como a gente falou, ela disse que vai apresentar um novo voto, tendência de que vote também pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Então, na sessão do dia 9, o ministro Gilmar Mendes, que é o presidente da segunda turma, ressaltou que Moro deverá pagar as custas processuais dessa ação penal. No entanto, ele não disse como isso vai acontecer. O fato é que a sessão deveria ter começado às 14h, está com um pouquinho de atraso, mas a tendência é de que comece aí até no máximo 14h30. E aí a gente vai saber se de fato o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, será ou não suspeito com relação a todo esse caso. Isso é o que está analisando o Supremo, é o que está na pauta da segunda turma, então, do STF. Bom, esse julgamento é mais importante para o ex-presidente Lula do que a própria decisão tomada pelo Edson Fachin, anulando os processos do Lula lá em Curitiba e transferindo os processos dele para a capital federal Brasília. Porque se o ex-juiz Sérgio Moro for considerado suspeito, as provas todas coletadas nos processos do ex-presidente Lula, elas serão anuladas. O que significa o seguinte: daqui para frente, se quiser investigar o Lula, se quiser julgar novamente o Lula, novas provas terão que ser coletadas. E aí Ou há um seja, risco de que tudo para tirar da estaca zero. Não, e aí o processo perde a validade, prescreve, porque já vai ter alcançado. Provavelmente não conseguiriam levantar essas provas novamente no tempo hábil. Exatamente. Pois não, então ainda. É só para avisar para vocês o seguinte, que a gente falou que estava com um pouquinho de atraso, acabou de começar então a sessão da segunda turma, sendo transmitida também de maneira remota nesse momento. Então vai começar esse julgamento aí. Ô João, só mais uma coisa. Hoje, 2-2, correto? Faltando o voto de Minerva, que seria o voto do Cássio Nunes. Ou a Carmen Lúcia talvez mudar o voto dela, que havia essa possibilidade. Olha só o que eu estou querendo dizer. 2-2 hoje, né? Que o Nunes vote a favor do Moro, correto? 3-2. A Carmen Lúcia, ela votou a favor do Moro no passado. Só que, como ela pediu para reconsiderar o voto, muito provavelmente ela deve votar contra o Moro. Correto ou não, ô João? Correto, João, correto. Essa é a tendência. Ela tinha votado lá
contra essa suspeição, tendência de que agora mude, então, votando contra o ex-juiz Sérgio Senão, Moro. não pediria para reconsiderar o voto. Agora, vem cá, a possibilidade está se desenhando para o Moro ser considerado mesmo suspeito nessas ações? A tendência é essa, João? A tendência é essa, viu, Joel? A tendência é essa. Por enquanto, a gente, como você falou, a gente está com 2-2. Teríamos o voto de Minerva e do Cássio Nunes Marques, mas diante da Carmen Lúcia reconsiderar ou pedir aí reconsideração desse voto, tendência de que vote também pela suspeição, então teremos aí, de fato, uma decisão contrária ao ex-juiz Sérgio Moro. Tá bom, João, muito obrigado, tá bom? Um grande Valeu. abraço a você, bom trabalho. Valeu, um grande abraço, até a próxima.